vou trazer uma analogia bem simples para que você possa entender perfeitamente sobre isso. Você já ouviu falar muito sobre o câncer. Você já ouviu falar muito sobre essa enfermidade, sobre essa doença. E se eu perguntar para você, o que, que você vai dizer? O que, que o câncer faz com as pessoas? O câncer mata. O câncer, ele destrói. Só que assim, o câncer, ele não destrói de uma hora para outra, de um dia para a noite, ou da noite para o dia. O câncer, ele vai corroendo, ele vai minando dentro do seu organismo e ele vai destruindo aos poucos tudo aquilo que lhe vem à frente. O câncer não respeita células, o câncer não respeita nenhuma partícula do seu organismo. Ele quer expandir, ele quer crescer e a finalidade dele é matar, é destruir. Porém, veja bem, a falta de perdão, deixa eu ver aqui, meu querido terapeuta Fernando, você é top, meu amigo. Everildo está falando aqui, eu entendi, difícil é fazer o outro entender. Tem razão, Everilda, tem muita razão isso. Mas continua aqui comigo, gente. Olha só, o câncer, ele tem uma finalidade principal, é matar. Quando ele não destrói, ele mata. Só que ele mata ou destrói apenas o corpo. A falta de perdão não só destrói o corpo, como destrói a alma. E provavelmente possa destruir o teu espírito. E tem um detalhe muito importante que você precisa ver nessa sua situação em relação ao perdão. O maior beneficiário do perdão não é a outra pessoa. O maior beneficiário é você mesmo. Quando você não se perdoa, ou quando você não perdoa a outra pessoa, você está acometida de um grande problema de saúde mental, de saúde emocional e de saúde física. Porque, segundo a ciência, o rancor, a mágoa, a tristeza, quando a gente acumula ela, quando a gente guarda ela, ela destrói a trindade humana, que é o corpo, que é a alma, que é o espírito. Então, segundo a Bíblia, que eu quero ler para você aqui, para você ter uma ideia, o que realmente, qual é o benefício do perdoar? Qual é a característica, quais são os lucros, quais são os benefícios que eu ganho quando eu perdoo? Porque assim, a questão não é a outra pessoa que ela fez com você. A questão que está em jogo não é o que ela deixou de fazer e que você se decepcionou com ela. Essa não é a questão, esse não é o jogo. A questão é quando eu perdoo, eu me liberto daquele mal que estava me corroendo. Interessante que tem alguns alunos do Jornada do Amor, que tiveram mágoa, decepção de outros relacionamentos, de relacionamentos anteriores, mas que ainda guarda esse rancor, mas que ainda guarda essa mágoa. Já está num outro relacionamento, mas ainda guarda coisas do passado, tristeza, decepção do passado. E aí, o que acontece com você, meu amigo? O que acontece com você, minha amiga? Você está procurando cavar a sua própria cova. Por quê? A Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Então, o mal de ontem, deixa, pelo amor de Deus, no ontem. O mal do hoje, trabalha ele hoje. Não deixa o mal de hoje ir para o amanhã. E nem tampouco você pode trabalhar o mal do amanhã. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. Nossa força, ela é limitada. Nós não temos capacidade de suportar tudo ao mesmo tempo. E apesar que nós não fomos feitos para isso. Por isso que Deus, quando criou o homem, quando criou o ser humano, ele fez por etapa. Ele fez por parte. Perceba que Deus lá no Gênesis, ele pega o pó da terra, vai mexendo, vai trabalhando, vai juntando, vai montando ali cada órgão, cada membro do corpo. No final, depois ele solta o oxigênio, né? Ele sopra, ele transmite para a gente o oxigênio, o ar que a gente respira. Então, nós não fomos feitos simplesmente para suportar tudo e nós não temos condições para suportar tudo. E mesmo assim que tivéssemos condições, muitas pessoas, sabe o que elas fazem? Elas não trabalham o seu equilíbrio emocional, nem psicológico, nem físico. Então muita gente, ela não dispõe
de trabalhar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Mas olha só o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Olha só, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Para você ter uma ideia, o benefício. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Então, esse é o maior benefício quando a gente perdoa alguém. Se a gente perdoa as ofensas que as pessoas fazem conosco, por exemplo, tem colegas meus que quando estão na minha frente, preste atenção, quando estão na minha frente, me elogiam, me fazem comentários agradáveis, me fazem até recomendações para outras pessoas quando estávamos em grupos. Mas quando está na minha ausência, é um post que eu publico que não comenta, é uma coisa que não... Por exemplo, um convite que eu faço que às vezes não faz parte, que não querem fazer parte. Pessoas, aquelas que são pessoas que você sabe que ela só está ali sendo social. Ela não está sendo humana, entende? Ela não quer dar um não para você de imediato porque, de certa forma, tem algum receio. E aí o que acontece? Ela prefere lhe massagear para que você lá na frente você entenda que realmente aquela pessoa quis dizer um não. Entende? Eu não sei se isso acontece com você, mas essa situação... Existem muitas pessoas no nosso relacionamento que elas... umas machucam a gente de pancada, de vez. Pá! Sabe? Aquela que diz na cara e pá, pufo. Existem essas pessoas. Mas também existem aquelas outras que elas vão roendo você aos poucos. Elas vão destruindo você aos poucos, emocionalmente falando. Então a gente deve ter muito cuidado. Sabe qual é o pior dessas duas situações que eu acabei de citar aqui? É que aquela que, sabe, dá pancada na hora, é ótimo, vai doer muito. Você vai até chorar, você vai até espernear, mas, poxa, aquela pessoa foi direta, sabe? Ela foi sincera com você. Ela pode até, de repente, não querer ser tua amiga, não querer ser teu amigo, ou até mesmo nem querer ter algum tipo de vínculo muito próximo com você. Mas ela foi, sabe, na hora. Ela deu a facada dela, vamos dizer assim. Ela disse o que tinha para dizer e ponto final. Ou seja, quando você lida com essa pessoa, você sabe já como lidar, você aprende como lidar com ela. Você aprende como lidar com esse tipo de gente que só quer colocar você para baixo, só quer colocar você para cima, para ficar rastejando, ficar dependente, sabe, daquela pessoa. Mas o pior são aquelas que elas vão lhe matando aos poucos, vão lhe decepcionando aos poucos, porque a gente tem um objetivo, a gente tem o instinto de carregar decepções conosco. A gente tem essa essência de levar o passado conosco. Então é assim, quando a pessoa te atinge de uma vez, você sofre apenas de uma vez. Mas quando a pessoa te atinge aos poucos, você vai sofrendo mais. Você vai sofrendo mais. Compreende? Então são assim que acontece com as pessoas no nosso relacionamento. Então, agora é o seguinte. O objetivo de eu estar aqui para falar para você é que é importante você mesmo, independente se essa pessoa que lhe maltrata, de vez, que lhe decepciona de vez, e às vezes é uma decepção muito grande, e você fica chateado, você fica tão decepcionado, você fica querendo pegar a pessoa, sabe? E enfiar a cabeça dela no buraco, ou enfim, querer bater nessa pessoa. Ok, mas pior ainda são aquelas que vão lhe decepcionando aos poucos. Mas independente se é aquela que bate em você forte ou aquela que vai batendo aos poucos, a Bíblia diz que a gente deve perdoar essas ofensas, que a gente deve perdoar essas pessoas. Mas por que a Bíblia nos manda a gente perdoar essas pessoas? A Elvira está falando aqui, é terrível, né? A Elivânia na internet. Seja bem-vindo, Luiz Carlos, também, esse dentista muito bom aqui em Maceió, da Odonto Maceió. O Jário, a paz, pastor, a paz, querido, Deus abençoe. Gênesis, seja bem-vindo também, a Carvalho, Ana Carla. Bom, então, essas pessoas, elas não vão, na verdade... Perdão, deixa eu só voltar aqui o assunto. Você, na verdade, não vai ser prejudicada quando você libera o perdão.
Aí, normalmente, inclusive os alunos aqui do Jornada do Amor, quando eu converso sobre isso, que você precisa perdoar, a primeira coisa que a pessoa me responde é o seguinte: mas ele não merece, mas foi ele que me machucou, foi ela que disse isso pra mim, foi ela que fez isso comigo. Tá, não importa quem fez o quê, não importa. O pior é que se você está guardando isso no seu coração, guardando isso na sua cabeça, você está se autodestruindo. E será que realmente, se você se ama de verdade, aí eu pergunto pra você, você se ama? Deixa eu te fazer uma pergunta inteligente. Você se ama? Você quer viver bem nessa terra enquanto Jesus não vem buscar o seu povo? Você se ama de verdade? Então, se você se ama, minha amiga e meu amigo, você deve liberar isso.